Oi, gente. No último dia 20 de março, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, aquele mesmo senhor colombiano que chamou os brasileiros de canibais quando viajam para o exterior e que cometeu 22 erros e inconsistências no seu currículo Lattes, onde omitiu coautores, incluiu livros que nunca foram editados e artigos em periódicos não científicos, anunciou a escolha de uma comissão para verificação do banco de questões do Enem, para garantir um perfil consensual do exame e retirar de lá temas que não sejam relevantes para a sociedade brasileira. Isso representaria algum tipo de censura? O que isso significa para nós, professores do ensino médio, e para os estudantes que estão nesse momento se preparando para fazer essa prova? Então, é sobre essas e outras peripécias do Ministério da Educação que eu vou falar nesse vídeo. Antes de mais nada, já te peço que dê um joinha aí embaixo e se você não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique aí no inscreva-se e depois no sininho para ser notificado sempre que chegar um vídeo novo aqui no canal. Em primeiro lugar, precisamos pensar o que isso significa para quem vai fazer a prova. Será que vamos ter grandes mudanças de estilo nas questões? Aparentemente não, pelo menos por enquanto. O que se diz é que o trabalho dessa comissão se limita a retirar do banco as tais questões que contêm enunciados que o ministro, seu chefe, o presidente Bolsonaro, e também o guru do governo, Olavo de Carvalho, consideram como lacração ou doutrinação de esquerda. Porém, não se fala em substituição das questões. Em resumo, digamos que se trate de dezenas de milhares de questões e que seriam retiradas sem serem substituídas, digamos, uma centena de questões, o que não afetaria tanto assim a prova. Então, não espere menções a movimentos como o feminista, o LGBTQ ou a luta contra a ditadura, já que se trata de um governo que não condena ditadores. Na verdade, só faz elogio a eles. E na redação, o que podemos esperar? Eu perguntei ao professor Hudson Pinheiro, do curso Redação com Hudson Pinheiro, que nos últimos anos vem emplacando notas bem altas entre seus alunos, e a resposta dele foi a seguinte: Então, Sérgio, vamos lá. Claro que a gente vai ter mudança. O exame vai continuar sendo social, por quê? Porque existem determinações do exame que não podem ser mudadas. Por exemplo, o exame ele não pode trabalhar questões políticas e ele não pode trabalhar também meio ambiente. Essa é uma determinação do exame. Ele só pode trabalhar a sociedade mesmo. Então, ele vai continuar sendo social. A questão é que antes era muito comum que os temas fossem polêmicos e mais genéricos, como, por exemplo, o aumento da violência contra a mulher. Agora, desde a era a gente já está com temas que são bem mais específicos, como foi o caso do ano passado. A influência da internet na vida do consumidor. E foi focado em algoritmos. Então, essa especificação, acredita-se que vai ser ainda maior agora, nesse período Bolsonaro. Eles querem que seja mais conteudesco. Tanto que reduziram o tamanho dos textos. Os textos de humanas e de linguagens vão ser menores. Por quê? Porque o objetivo não é você interpretar. O objetivo é você ter o conhecimento específico para fazer aquilo. A mesma coisa para a redação. Então, essa mudança a gente já tem certeza. Vai ser um tema social, um tema bem específico mesmo, e eu tenho algumas ideias do que pode ser o tema desse ano. Eu acredito que essa questão do isolamento social vai ser trabalhado no Enem desse ano, essa coisa da gente viver num mundo em que cada um se preocupa consigo, não se preocupa tanto com o próximo, e a gente vai falar de depressão, de egoísmo, de individualismo. Acho que isso vai ser um dos argumentos possíveis para o tema desse ano. Um outro argumento possível é a gente falar também dessa questão dos costumes da educação em casa. Tipo, a educação que você recebe do seu pai, a educação que você recebe da sua mãe, a educação que vem de casa. Retirando da educação, ensino, escola, a responsabilidade do ensino. Isso vai corroborar muito com as ideias do governo, de que o ensino em casa pode ser melhor, de que aprender em casa, a família é o grande construtor da educação do aluno. Então, acho que esses são dois elementos que a gente já pode começar a usar e trabalhar para a gente estar preparado para o tema que vai vir aí. E de onde veio toda essa determinação em censurar a prova? Nos últimos exames, vários candidatos reclamaram nas redes sociais de algumas questões presentes na prova, acusando o INEP de induzir ao erro, pois eles não seriam obrigados a conhecer sobre movimentos dos quais discordavam
como o feminismo, no ano em que uma questão fez menção a Simone de Beauvoir, ou no ano passado, quando uma questão que tratava de linguagens utilizou o pajubá, o conjunto de termos usado pela comunidade LGBTQ, como um exemplo de dialeto. Eu tenho a séria impressão de que poucos ou nenhum entre estes conseguiu a pontuação que precisava. E não foi por causa de uma questão apenas, podem ter certeza. Daí, como dizia a vovó, a desculpa do cego é a bengala. Um dos pontos que preocupa nessa situação toda é a questão da segurança da prova. Afinal, em anos anteriores, tivemos alguns casos de vazamento de questões dentro da estrutura de preparação da prova, como ocorreu em 2009, quando a prova foi adiada após a denúncia de um repórter do Estadão que recebeu a oferta de venda dos cadernos da prova e quando 3 funcionários da gráfica responsável pela impressão foram presos. E em 2014, quando uma foto da página da prova do segundo dia do Enem, que continha o tema e os textos de apoio da redação, vazou pelo WhatsApp pelo menos 1 hora e 13 minutos antes do início do exame. Isso significa que quanto menos pessoas tiverem acesso ao banco de questões, melhor para a manutenção do sigilo da prova. Desde a sua criação em 1998, o Enem sempre foi tratado pelos presidentes como uma prova importante para medir o conhecimento dos estudantes que concluem o ensino médio. Em 2005, passou a ser usado para concessão de bolsas pelo ProUni e em 2009 ganhou o status de maior prova de acesso às universidades públicas e privadas do país. Nos últimos governos, leia-se Dilma Rousseff e Michel Temer, o Enem foi aperfeiçoando a sua logística de aplicação e o esquema de segurança. Isso quer dizer que em 20 anos de prova, nenhum presidente ameaçou interferir no conteúdo do Enem, até agora. No atual Ministério da Educação, assim como em todo esse governo, há uma preocupação exacerbada, quase paranoica, com a questão ideológica, como se todos os governos anteriores estivessem totalmente voltados a uma doutrinação de esquerda e esse governo fosse o único ideologicamente isento. Mas como dizem por aí, ideologia é como alface no dente, você só enxerga o do outro. E os cruzados anti-ideologias atuam como verdadeiros fanáticos, acreditando que exista uma espécie de preparação da sociedade para uma futura invasão comunista do país. Ou é isso, ou se trata de uma falta de propostas concretas para os problemas reais da educação brasileira. Por exemplo, como mostra essa manchete do jornal O Globo, do dia 22 de março, que diz que metade dos colégios brasileiros não possuem rede de esgoto e na falta geral de recursos, que só leva adiante o processo de sucateamento da educação que vem desde os tempos dos governos militares. No caso da escola pública, é claro. Outro exemplo da falta de clareza nos rumos do Ministério está na indefinição sobre quem vai assumir a Secretaria Executiva, o segundo posto na hierarquia do MEC, já que os 3 indicados pelo ministro Vélez Rodrigues foram rejeitados. 2 deles, Antônio Tosi e Rubens Barreto, por pressão de Olavo de Carvalho, o guru do governo. E a terceira, Iolene Lima, por defender um currículo baseado nos escritos sagrados, ou seja, na Bíblia, para um Estado que, pelo menos oficialmente, é laico. Sendo assim, seguimos com os mesmos problemas estruturais da educação brasileira, enquanto o Ministério caça seus próprios fantasmas. Bom, então é isso. Se você tem algo a dizer sobre esse assunto, escreve aí embaixo nos comentários ou use nossas redes sociais. Então eu fico por aqui, um beijo e um abraço do Careca e tchau!